Bem, amigos do Grupo Prá e parceiros da Ouro TV, hoje nós estamos aqui na sede da 23ª subseção da OAB de Itaguaí. É um Histórias de Destaque diferenciado. Nós estaremos aqui sendo recebidos pelo Dr. David Ribeiro. Vamos bater um papo super bacana, então olha só. Curte, comente, compartilhe, não deixe de apertar lá no sininho para você ser notificado em todos os vídeos da Ouro TV. Nós estaremos batendo um papo com ele bem informal e lançando esse livro aqui do Dr. David Ribeiro. Então vem com a gente, vem conhecer essa história porque ela está fantástica. Vem comigo! Estamos dando início, neste exato momento, em mais um Histórias de Destaque. São histórias inspiradoras, que emocionam e que podem transformar vidas. Então, vou pedir para você que está nessa sintonia, nesta conexão conosco, que curte, comente, compartilhe, entre lá no canal, aperta lá naquele sininho lá. Você vai ser notificado todas as vezes que entrar uma programação da Ouro TV. Hoje nós estamos aqui num formato diferenciado. Você que está acostumado a estar presente aqui no Histórias de Destaque, nós viemos na 23ª subseção da OAB de Itaguaí. Tive o prazer, estou tendo o prazer neste momento de ser recebido dentro da OAB pelo Dr. David Ribeiro. Mas nós não vamos falar com o Dr. David Ribeiro. Nós vamos contar a história do cidadão David Ribeiro. Querido, obrigado por nos receber, obrigado pela oportunidade de levar a tua história inspiradora até os nossos telespectadores. Eu vou deixar essa câmera para que você se apresente e faça um breve histórico de quem é o David Ribeiro. Prazer. Eu é que agradeço, né, pelo convite, por essa oportunidade de mostrar para as pessoas, não o Dr. David, mas o David, até chegar a ser o Dr. David. Né, como que nós conseguimos essa proeza vindo da onde eu vim, passado pelo que eu passei, né, e sendo um preto pobre, morador da Baixada Fluminense. Nós sabemos, né, que a maioria dos pretos pobres da Baixada Fluminense, a expectativa de vida é curta, né, e a tendência geralmente é ir para o crime, para uma outra atividade ilícita, porque falta, muitas das vezes, oportunidade, né? Então, como você mencionou, David, eu sou cria de Queimados, né? Baixada Fluminense. Fui nascido e criado lá e é um local que eu amo de paixão. O povo é muito acolhedor. Minha mãe teve 4 filhos, meu pai morreu, eu tinha 6 meses de idade. Minha mãe ficou com essa responsabilidade de cuidar de 4 filhos. Na verdade, antes era 3 filhos, né? Porque eram eu e mais 2. E posteriormente que veio o meu irmão mais novo. E durante esse período passamos muitas necessidades. Inclusive, chegamos a momentos de não ter sequer a dignidade de ter, né, o que comer dentro de casa. Mas minha mãe guerreira, pegava roupa para vender, pegava Avon, ia em Itaperuna comprar coisa e voltava, tudo isso para dar uma condição mínima possível de dignidade para a gente. E em alguns momentos minha mãe teve que optar, né,
porque eu era pequenininho, ninguém queria ficar comigo, ela precisava ficar se locomovendo por aí para poder vender, comprar coisas, e não dava para carregar 3 crianças. Imagina, você vindo com sacolas e com 3 crianças ao mesmo tempo. Ela deixou minha irmã e meu irmão mais velhos com meus tios, uma com um tio, outra com outra, até ela conseguir estabilizar a vida dela um pouco. E quando ela conseguiu estabilizar, ela foi lá e pegou meus irmãos, né, novamente. E a vida começou a melhorar um pouquinho quando meu padrasto, ela se relacionou com o meu padrasto, e meu padrasto já tinha um emprego, e aí as coisas começaram a melhorar, a gente já conseguia ter um arroz, um feijão, um frango aos domingos, né, o que era raro antigamente, né, você ter alguma... O pessoal chamava de mistura, né? Misturinha. A misturinha para comer aos domingos. Então, isso lá atrás teve um impacto importante na minha vida. Por quê? Porque o ensino também foi precário, porque a gente não conseguia parar em um local para poder estudar. Estava hoje numa cidade, na outra. E quando a gente realmente se estabilizou em Queimados, a oportunidade que se tinha era o colégio público. Aí eu fui matriculado, eu e meus irmãos, no Brizolão, e ali, na época do Brizolão, né, logo na época do Brizola e tal, que o Brizolão era realmente... Darcy Ribeiro. O Brizolão... É verdade. Tinha as 3 refeições que eram um mínimo para um cidadão ter uma dignidade, né, uma alimentação adequada. A gente tomava um café da manhã lá, a gente almoçava, tinha uma janta. Então, isso era para a gente que pequeno, não entendia muito aquele momento de dificuldade que minha mãe passava e lutava com a gente. Quando eu comecei a estudar no Brizolão, aí eu comecei a ter essa oportunidade de alimentação, uma alimentação mais robusta, e eu ter uma dignidade. Já a educação era precária, né? Já o ensino já não era tão bom. E o colégio público, meu primeiro ano foi todo estudando no colégio público. Obviamente que a gente tinha o básico ali, mas, como a gente sabe, a educação é realmente precária. Matemática, português, eu era realmente carente, né, dessas matérias. Os professores davam o que era para você aprender a escrever o nome e saber alguma coisa. E o segundo grau meu, eu já estava com acho que era com 18 anos mais ou menos, eu fiz o supletivo para terminar rápido. Para ganhar tempo, né? 6 meses para terminar rápido e poder... E minha expectativa quando saí do Exército era seguir uma carreira militar, entrar para a polícia. É o sonho, né, da garotada. Fazer... Como eu tinha já uma experiência militar, eu tirei a ata, fui tentar ser segurança, né, mas não consegui vaga. E, inclusive, uma vez eu indo deixar lá na Tijuca, ali na subida do Morro da Tijuca, ali esquecia o Borel. Tijuca é Borel. Na subida do Borel tem uma empresa de segurança. Fui deixar um currículo lá. Rapaz, aí na descida encontrei um amigo que tinha servido comigo. E o amigo, ele me reconheceu, né? Meu nome de guerra era Silva, meu último nome é Silva. Mais um Silva, né? Mais um Silva, né? Mais um Silva. Aí ele me reconheceu e falou: ô Silva, começou a gritar lá. Aí eu já estava um tempo, né, afastado da vida militar, ninguém mais me chamava de Silva. Eu demorei um pouquinho, aí daqui a pouco... Aí eu ouvi, aí ele, chega aí. Aí eu fui lá, tentei, aí com aquilo puxando na mente, tentando lembrar. Ele, pô, não lembra não, rapaz, a gente serviu junto lá
centro de instrução da Brigada Paraquedista, Coronel Penha Brasil e tal. Eu, pô, tô lembrado. E aí, tudo bom? Ele tá... Aí ele perguntou para mim, o que tá fazendo? Eu, pô, vim deixar um currículo aqui na empresa de segurança. Aí ele, pô, rapaz, tá desempregado? Eu tô. Ele, pô, não quer trabalhar comigo aqui, não? Aí eu, pô, cara, trabalhar, né? Queria trabalhar, óbvio. Pô, cara, de quê? Ele, vem cá. Aí me chamou num carro. Aí, quando ele abriu a mala do carro, quando eu vi um cadete, não, antigamente aquele cadete, recheado de drogas. Meu Deus do céu. E aí ele falou, não, eu vou te colocar aqui, você inicialmente já tinha aquele Nextel, você vai ficar aqui na frente, só com o Nextel e vai dar quando chegar a movimentação de polícia, você vai dar um alô para galera se movimentar lá. Mas depois, quando você tem conhecimento de armamento e etc., eu vou te colocar numa oportunidade boa lá em cima. Aí eu pensei, rapaz, como que eu vou sair dessa sinuca de bico? Como que eu vou falar pro cara que tá ali, que não quero isso não? Como rejeitar um convite desse para um cara naquela situação? Naquele momento, pô, rapaz, beleza, me dá teu número aí que eu vou entrar em contato com você e vou pensar. E peguei aquele número dele, anotou num papel, me deu e eu botei no bolso. Fui embora. E as dificuldades na vida veio, né? Como sempre vem. Como sempre vem. É inevitável, dificuldade. Aliás, você já era fruto de uma dificuldade, já era fruto de uma dificuldade, né? Eu já estava acostumado com elas e sabia que viria mais dificuldades, mas às vezes as coisas batem tão forte que a gente chega a pensar, né, que a única saída realmente seria seguir um caminho que talvez hoje eu não estaria aqui contando essa história, conversando com você e falando. Perfeito. Baseado nisso que você está falando, eu queria falar com você que está na conexão conosco. Está aí uma história verdadeira, uma história de uma infância sofrida, uma juventude exprimida, onde foi oferecido todas as oportunidades do mundo. Então você que está nessa sintonia, nessa conexão conosco, presta atenção nessa virada de chave. David, segundo grau, como é que você ingressou na faculdade? Como é que foi feita a opção pelo direito? Como é que quando você pegou essa estrada? Então, até chegar, né, à faculdade, eu tive alguns percalços. Por quê? Como, né, relatei, a educação não era adequado. Não tinha como eu concorrer com um aluno que estudou, ainda que num colégio público, mas num Pedro II da vida. Vamos corrigir? A tua educação era tremenda, meu irmão. O ensino é que poderia não ser da melhor qualidade. A educação era boa, isso. Porque os princípios que a tua mãe te minha mãe me passou, irmão, é inegável. É inegável. Né? Mas o ensino não me deu bagagem, não me favorecia para que eu pudesse passar num vestibular de uma UERJ, de uma UFRJ, de uma Unirio, né, de uma UF, de uma Rural da vida. E era realmente o meu sonho, ingressar numa universidade pública. E para isso eu tentei criar oportunidades, porque na verdade, gente, assim, a oportunidade ela só existe para quem... Eu descobri isso, eu não digo que tarde demais, mas eu descobri isso um pouco depois de sofrer um pouquinho. E assim, não é porque você está num bairro que não te dava nenhuma oportunidade que você não possa criar as suas próprias oportunidades. É isso aí. O mundo está aí, diversos caminhos para você seguir, né? Mas se você optar pelo caminho correto, vai ser um pouquinho mais doloroso? Vai ser um pouquinho mais sofrido? Vai, mas você vai conseguir chegar lá. Você vai conquistar o impossível, que não é impossível. Né? Então eu fui buscar um pré-vestibular comunitário. Na época, eu pensei, eu tinha feito um biscate e tal, consegui um dinheirinho e falei, pô, vou lá nesse pré-vestibular.
entrei no pré-vestibular para poder É estudar. aqueles pré-vestibulares que contempla o jovem carente da comunidade. Isso, mas Isso. pagava uma taxazinha É normal. pequena, Perfeito, para perfeito. ajudar, colaborar com passagens de professores, material e etc. E eu, naquele momento, tinha aquele dinheiro para dar de entrada ali. Perfeito. E dei. E fui para o primeiro mês de aula no pré-vestibular. Eu lembro até do professor que ele marcou a minha vida grandemente. Ele teve uma grande importância no meu futuro. E aí eu entrei nesse pré-vestibular. Nesse pré-vestibular, eu pude ter um pouquinho mais de conhecimento, de bagagem, para me arriscar a tentar uma universidade pública. Né? Porque ali tinha um monte de estagiários que já tinham passado. Messoas como eu, né, que eu me identificava naquelas pessoas que eram pobre, preta, da Baixada, morar no mesmo ambiente que eu morava, né, inserido na mesma comunidade que hoje estavam fazendo estágios, que hoje, né, naquele momento, estavam fazendo estágio na Petrobras, estavam fazendo estágio no INPE, em institutos federais, em locais de grande importância, né, dentro da estrutura da administração pública. Deram certo, né? E para mim, até então, era impossível aquilo, porque não tinha condições. Mas quando eu comecei a conhecer essas pessoas, eu vi que, cara, se eles possível, conseguiram, né? eu consigo também, né? É só eu me esforçar, é só eu me dedicar aqui e eu vou conseguir. E não se eles conseguiram, menosprezando a Claro. capacidade de ninguém, não. Mas se eles conseguiram, eles que vieram da onde eu vim, né, passaram pelo que eu passei, conseguiram, eu também posso conseguir. E aí eu comecei a me dedicar no pré-vestibular, comecei a estudar. Inscrição no vestibular, o FRJ, fazia. Reprovado. Meu Deus. O ERJ, reprovado. E aí pedi isenção, né? Ia lá na isenção e tal, aquele sofrimento todo para pegar a isenção, porque antigamente tinha um sofrimento todo. Eu acho que se você pagasse, saía muito mais barato do que Vai e vem, né? você xerocar tudo, tirar cópia de todo o documento, gasto com passagem para ir lá, porque você tinha que ir lá nos setores pedir isenção. É verdade. Então, porque a gente não raciocinava muito bem naquela época, mas eu acho que se eu pagasse, saía mais barato, porque o que eu gastava com documentação não estava no devia. E me dediquei realmente muito para passar numa universidade pública. Só que ainda não foi suficiente, porque a minha base de estudos não me deu suporte para que eu enfrentasse o curso pré-vestibular e tivesse o conhecimento de daqueles conteúdos, né? Porque eu tinha que ter a base. Não adianta você querer construir uma casa sem você ter um alicerce, né? Você tem que ter uma base forte. E eu não tinha. E aí, depois de algumas reprovações, o professor aí, onde eu falei que entrou o diretor do curso, que era o professor Tamim Mota, que eu mando até um abraço para ele, e que ele me chamou para uma conversa, e nessa conversa ele chegou: David, posso te falar uma coisa? Tu não vai ficar chateado comigo, não? Eu falei: poxa, fala. Ele: poxa, tu não tem condições de passar numa universidade pública hoje. Para você passar numa universidade pública, você vai ter que ficar aí pelo menos uns 2 anos a 3 anos estudando. Perfeito. Num pré-vestibular firme. Porque eu fiz uma análise das tuas provas, da tua qualidade e tal, você é esforçado, mas você precisa mais de bagagem. E hoje você precisa de emprego, né? Aí eu falei: Aí ele: pô, o que você acha de usar como uma ponte, um trampolim? Hoje você consegue passar num concurso público com o conteúdo que você tem. Vira a chave, tenta passar num concurso público, entrando num concurso público, com dinheiro você paga uma faculdade particular. Aí eu parei, pensei e falei: poxa,
inicialmente eu tomei aquele impacto, né? Pô, o cara falou que eu não vou conseguir, né? Algo que eu quero, tal, mas, vem cá, o meu foco é Dá um baque, né? dar um baque, né? Porque você... É como se o cara tivesse falado assim, pô, tu é burro pra caramba, meu irmão. Tu é burro pra caramba, meu irmão. Tu não vai passar desse negócio, não. Entendeu? Só que não é a realidade, entendeu? Não é que você é burro. É que realmente Falta estrutura faltou mesmo. estrutura. E os caminhos, eles, para você chegar num local, às vezes, você precisa pegar um atalho, uma ponte, para Perfeito. chegar naquele local. Às vezes, se você... Deixa eu só registrar aqui, para quem está na sintonia conosco, que é uma história de resiliência, cara. Eu tenho que tirar o chapéu para você, te parabenizar. E quero registrar ao Mota. É Mota? Mota. O Mota lá professor Mota, lá de do Queimados. passado, né? Lá de Queimados, professor Foi ele quem te startou. Aí tu prestou um concurso, como é que foi essa trajetória? Aí eu virei a chave. Parei de prestar vestibular e comecei a prestar concursos públicos para diversas áreas. Banco do Brasil, Prefeitura do Rio, Prefeitura de Itaguaí, Correio. E na época eu passei na Prefeitura do Rio, passei no Banco do Brasil e passei aqui na Prefeitura de Itaguaí. Aí Fui virou a aprovado. chave. Só que aí voltou, tinha que esperar a convocação, né? Mais uma... Só você passar não é o suficiente. Você tinha que estar dentro do quadro de vagas e esperar a ordem ali, tua colocação, chamarem. Itaguaí me chamou primeiro. Itaguaí me chamou no concurso de agente administrativo, na época, me chamou primeiro, me convocou. Foi até engraçado que aquela R que vinha, quando você passava no concurso, que vinha pelo correio, chegou no 1º de abril lá em casa. Em 1º de abril. Quer dizer, ela Parece chegou até que era uma mentira, e era para né? me comparecer aqui na prefeitura em 1º de abril. Uhum. Aí eu olhei aquilo e falei, pô, os caras estão de sacanagem. É mentira. Depois de você tomar tanta porrada, né, que tudo para você já começa a ficar meio suspeito. Desacreditado. Né? Desacreditado. Se apresentar no dia 1º de abril num concurso pô, que... Bom, mas aí tu veio, né? Aí eu vim. Mas só que para vir eu tive outra dificuldade. Não tinha dinheiro para vir me apresentar. Aí eu cheguei para o Mota, falo que o Mota tem uma importância grande na minha vida, Grande cheguei para o Mota e falei para ele, pô, é por isso que eu prezo muito para as pessoas que fazem um curso preparatório, que trabalham com o social, que ela tem uma importância muito grande na sociedade. Perfeito. De transformar vidas. Isso aí. Entendeu? O Mota chegou, aí eu cheguei para ele e falei, pô, Mota, passei no concurso para Itaguaí e me convocaram. Aí ele, felizão, me deu um abraço, pô, legal, David. Eu, pô, mas não vai dar para mim ir. Aí ele, por quê, cara? Eu não tenho dinheiro de passagem. Aí ele, mas não é por isso que você vai deixar de ir. É bom, Itaguaí, pô, vamos entrar aqui. Ele entrou lá, pesquisou, pô, quanto que gasta? Ele, toma aí, me deu o dinheiro. Aí eu vim. Beleza. Vim, fiz aquele ato todo, né, de entregar documento e tal, e aí tinha que me apresentar na semana seguinte já para posse e exercício. O trabalho inicialmente era 40 horas semanais, e você não recebe antes, você recebe só depois. Hora, né? Eu não tinha dinheiro para vir de Queimados para trabalhar em Itaguaí. Era muito distante, era custoso, era difícil. Cheguei pro Mota e falei, pô, Mota, de novo aí. Eu acho que o cara já tava até assim, pô, irmão, aí não dá, né? Cheguei pro Mota e falei, pô, Mota, fui lá, assinei lá o negócio, mas eu acho que não vai dar para ir não, porque tem um mês, né, para receber e eu vou ter que ficar um mês lá. Aí ele, David, o dinheiro para um mês eu não tenho não, mas tem um dinheiro aqui para uns 15 dias, você ficar aí, uns 15 dias aí, indo e tal. Aí eu peguei aquele dinheiro, vim uns 15 dias, fui na Secretaria de Administração, conversei lá e falei com eles, pô, não tem um sistema de escala? Aí, porque eu trabalhava no hospital. Perfeito. E o hospital tinha gente que trabalhava no sistema de escala, que era 12 por 36, 24 por 48. E aí me colocaram no sistema de escala. E aí, como Deu uma aliviada. Deu uma aliviada já começou a melhorar. E aí, como eu sou muito comunicativo, e no concurso que eu passei, passou diversos
pessoas que moravam em Queimados, Nova Iguaçu. Então eu comecei a pegar carona com eles, Claro. na ida e para vir. E os meninos que passaram para motorista de ambulância, eu comecei a... Eles tinham alojamento. Aí eu fiz amizade, né? E comecei a ficar aqui durante a semana. Quando caiu o meu primeiro pagamento... Foi lá no Mota. Não. Não? Mota eu tô devendo até hoje. Mota, um beijo, tá? Te amo. Mas o Mota eu tô devendo até hoje. Eu fui lá realizar meu sonho, cara. Não tem. Eu tinha um objetivo, eu tinha uma meta. E isso era inegociável. Eu queria fazer a faculdade de Direito. Peguei meu salário todo, fui lá na faculdade de Direito, tinha inaugurado um polo em Queimados. Perfeito. Eu fui lá na faculdade de Direito lá e fiz a minha matrícula. E paguei a primeira mensalidade lá, integral. Rapaz, saí de lá tão satisfeito, com aquela sensação de realização. Papel de matrícula no curso de Direito. Já cheguei na minha mãe falando que eu era doutor, né? Mãe, eu sou doutor. Minha mãe fez uma festa e tudo mais, e daqui a pouco ela virou para mim, mas meu filho, não vai ser muito difícil, faculdade de Direito é muito cara, vai ser difícil pagar, tem livros, né? Aqueles livros grandes e tal. Minha mãe era pouco letrada, mas para a época dela era que ela tinha mais... ela chegou a dar aula, que ela tinha a quinta série, antigamente era eu esqueci como... Científico. E aí pouquíssimas pessoas tinham. Científico. E ela deu aula para os garotos lá na rua. Então ela chegou para mim e falou, faculdade de Direito é muito puxada, você vai ter que desperdiçar muito dinheiro e tal, é muito difícil, né? Ou seja, não é que ela não queria o meu sucesso, ela estava preocupada com as minhas frustrações. Perfeito. Né? E aí eu entendi aquilo, mas eu falei para ela, mãe, é isso que eu quero. E outra coisa, mãe, eu gastei o dinheiro todo do meu pagamento. Eu vou pedir a senhora só um favor. Para chegar junto em casa. Eu já estou... eu tinha que chegar junto em casa, né? Eu já estou aqui sendo sustentado para a senhora esse tempo todo. Tem como a senhora segurar mais 5 anos? Que isso? Negociou com a mãe. Aí ela... Fazer o quê, né? Eu já estava ali e ela bancou e me ajudava com dinheirinho. Aí o que acontece? Eu já não tinha mais que ficar bancando 24 horas. Perfeito. Eu já estava no sistema de escala. A escala do primeiro período é 5 matérias. Perfeito. Então casou com as minhas grades de trabalho e com a coisa. Aí você ia falar alguma coisa. Quero dizer para você, rapaz, e dizer para todo mundo que estão na sintonia conosco, o nosso programa ele tem alguns pilares. Nossa missão, nossa visão e nossos valores, que é baseado em Romanos 12:7, que é o dom de compartilhar, o dom de ensinar, o dom de encorajar, motivar. Cara, o Mota, ele praticou isso na tua vida. A sua mãe praticou isso na sua vida. E hoje, você está praticando isso na vida de muitos que estão na conexão conosco. Verdade. Você não se auto-sabotou, não se entregou aos desafios que veio pela tua frente, você simplesmente atropelou tudo. E hoje, virou o doutor David Ribeiro. Com muito orgulho. Fala um pouco do doutor David Ribeiro agora pra gente. Posso, antes de falar do doutor David Ribeiro, de um período na faculdade, porque a faculdade, matricular na faculdade foi fácil. Com todos esses percalços, foi fácil. Foi, assim, eu cheguei lá. Agora, concluir a faculdade... É uma outra história. É uma outra história. Eu vou encurtar, porque talvez daria outro programa, mas... Vai dar 2 podcasts, né? Daria um podcast, mas eu vou encurtar. O primeiro período, eu tirei 0 nas principais matérias. Português jurídico, introdução ao direito, sociologia e antropologia, que são as matérias básicas
para você Perfeito. iniciar uma faculdade de Direito. Você precisa conhecer o ser humano, A história da sociedade. antropologia, filosofia. E eu não tive nada disso na minha base, eu não entendia nada disso. Aquilo que Karl Marx, Thomas Edison, Thomas Edison. né? Jean-Paul Sartre. Jean-Paul Sartre, tudo que esses filósofos falavam, para mim, era vazio. Mas vazio porque eu nunca tive... Pô, o cara vem lá de conteúdo, Queimados, meu irmão, sem estrutura nenhuma. A minha letra, imagina aquela letra de médico, garranchada, mas sem ser médico e sem saber a gramática, colocar vírgula, acento, nada disso. Fiquei reprovado em português, introdução ao direito. A professora, aí veio outras pessoas que, aonde eu falo, não foi só o Mota, não foi só minha mãe, mas durante a minha trajetória, teve diversos anjos, diversas pessoas que contribuíram para que hoje eu possa ser o Dr. David. Né? Então, uma professora chegou para mim, a doutora Cláudia Vitorino, professora de Direito, de Introdução ao Direito, chegou para mim, me chamou na sala, falou: David, olha só, tua situação é complicada. Você não teve uma base educacional, né, para poder segurar uma faculdade de Direito como é o ritmo da faculdade da Estácio. Perfeito. Sem fazer o merchan aqui. Não, fica à vontade. Depois, se quiserem, pode cortar. Mas a faculdade da Estácio realmente ela puxa muito dos alunos. Tinha um caderninho de exercício que você tinha que fazer antes de ir para a aula. Então você tinha que ter um conhecimento antes, estudar antes. Eu não tinha o hábito de estudar. Né? Uma coisa é assistir a aula, outra coisa é estudar. Perfeito. Né? São duas coisas diferentes. Eu não tinha hábito de estudar. Eu assistia a aula e pronto. Né? E aí ela me falou o seguinte: você vai ter que se dedicar 2 vezes mais do que os outros alunos, se você quiser continuar na faculdade. Aí eu falei para ela: pô, professora, mas como que eu vou fazer isso? Aí ela: David, olha só, tem oficinas de leitura, oficina de português, oficina de gramática, oficina de história, oficina de filosofia, tem um montão de oficinas gratuitas aí, e a biblioteca está ali à sua disposição. Você vai ter que estudar, faz resumo, fichamentos, e buscar o conhecimento que você não adquiriu lá atrás, você vai ter que buscar. E aí eu falei, cara, isso foi na primeira prova, né, a AV1. Na AV1 tirei nota vermelha. Aí para a AV2 eu fui pro corre, fui correr atrás, eu fui correr atrás do tempo perdido. Peguei livro, fui para o laboratório de... Meus colegas, né, a maioria, chegava de L200, Ferrari, Kawasaki Ninja. Era o nível de aluno que... E o David na carona, né? E eu na carona não, eu ia a pé. É mesmo? Sapato rasgado, a calça rasgada, uma calça jeans que eu tinha, só tinha uma e um sapato, um tênis rasgado, aquele... Lembra dos tênis que a gente, não sei o que a gente tinha, que davam tropeção de vez em quando? E rasgava a ponta do tênis. Meu irmão, era na unha. Era aquilo. E eu ia para a faculdade assim mesmo, botava lá uma camisa social que eu ganhei de alguém, né, e ia para a faculdade, e eu não estava preocupado com estética, não estava preocupado. Eu tinha o meu objetivo, o meu foco. E aí os colegas... eu faço muita amizade, eu tenho uma facilidade muito de fazer amizade. Então eu fiz amizade com todo mundo na escola, na faculdade. E aí os colegas começavam, na hora do intervalo: pô, David, vamos lanchar, vamos fazer um churrasco ali na frente da faculdade. Aí eu: vamos sim, pode ir, que eu vou no banheiro. Aí dava aquela... Ia para o laboratório de informática, pegava um livro, ficava lá, fazia um fichamento. Ou tinha uma oficina de leitura, chegava de um dia que eu não trabalhava, eu ia para lá à tarde, oficina de leitura... Fazia a oficina de leitura, depois fazia um resumo da oficina de leitura, passava para a professora, ela corrigia as questões ortográficas e gramaticais, e com isso eu fui
Na AV2, a matéria que eu zerei, eu tirei 8. Vamos lá. Passou todos esses percalços. Formou. Venceu tudo. Venci. Venceu. Cara, e o grande gigante? A prova da OAB. Como é que foi? Rapaz, isso é uma coisa que eu queria até falar para quem está nesse momento de fazer prova para a OAB. Dedicação exclusiva. Se comprometer. Eu acho que tudo na tua vida você tem que... não basta sonhar. Muita gente sonha. Todo mundo tem sonhos, gente. Todo mundo tem sonhos. Sonhos são inerentes do ser humano, né? A gente nasce e sonha. É o que nos impulsiona. E que nos impulsiona. Perfeito. Só que tem outra coisa que precisa além do sonho, que é você ter meta, objetivo e ir correr atrás. Perfeito. E eu, nesse período, o que eu fiz? Pedi exoneração da prefeitura. Por quê? Depois de um tempo, já tinha passado aí quase 5 anos, né? Já estava no último período da faculdade. Entrou um secretário da época, eu não lembro o nome, me convocou e falou, todo mundo que estava no sistema de escala, que é de 40 horas, tem que trabalhar 40 horas semanais. E eu falei, poxa, não dá. Cara, vamos lá. A gente tá com o tempo corrido, porque Vamos lá. a tua história é fenomenal. forte. Quantos exames da OAB tu teve que fazer? 1. Glória a Deus. Só o primeiro. Sabe por que isso? Você tem um advogado dos advogados na tua vida, porque a tua trajetória É Deus. não tem outra explicação, irmão. É Deus. É Deus. Virou advogado, praticando advocacia. Virei advogado. OAB na mão, defendendo a sociedade. Hoje, diretor financeiro da OAB, aqui da 23ª subseção da OAB de Itaguaí. Hoje sou diretor Lançaste um livro, a Fake News nas eleições. Fake news nas eleições. Desinformação e o futuro da legislação eleitoral. Fala um pouquinho pra gente desse teu grande lançamento. Então, eu, como advogado, atuo muito na área eleitoral. De 2016 para cá, no início eu comecei atuando na área criminal, que é a área que dá dinheiro rápido e etc. Só que a área criminal, ela tem algumas peculiaridades, né? E eu fiquei conhecido como advogado criminalista em Queimados. Hoje, se você perguntar quem é o David lá em Queimados, é o advogado criminalista. Só que eu quis mudar um pouco esse perfil meu. E aí comecei a advogar em outras áreas e fui para a área eleitoral. E na área eleitoral eu advogo hoje para partidos políticos, coligações, já advoguei para prefeitos, né? Já advoguei para vereadores, já advoguei para deputados. Perfeito. E dentro desse mundo, eu percebi que um dos males que causam dano à democracia são as fake news. As fake news hoje destroem o processo eleitoral. Ele é contrário ao Estado democrático de direito. Perfeito, é danoso. Danoso. Ele é um mal que tem que ser cortado na raiz, né? E o TSE já, né, em alguns momentos, quando da gestão do Alexandre de Moraes como presidente, se posicionou fortemente em relação às fake news. E isso me motivou, porque no nosso município mesmo, nós percebemos que as pessoas, elas não entendem que uma coisa é a liberdade de expressão. Perfeito. Outra coisa é você divulgar, propagar informações falsas ou distorcidas da realidade. Perfeito. Pessoas são gravemente... Quando você publica uma informação falsa nas redes sociais, essa informação falsa ela não fica só ali. Ela tem o poder de pulverizar, e o dano que ela causa é um dano, às vezes, irreparável. Porque você
você tem que ter o dano do impacto da pessoa que está ali, né, que é o candidato, e enquanto agente público, ele tem algumas... enquanto agente público, enquanto ele se colocou numa condição, né, de candidato, ele se torna público, ele tem algumas questões que ele vai ter que enfrentar, mas você não pode chegar e falar, por exemplo, eu falo de você, eu falo sem conhecer a tua história, falar, pô, você é ladrão, você roubou, né? Você está envolvido num esquema de rachadinha. Vamos lá, nós já estamos caminhando para o término do nosso grande Histórias de Destaque. Eu vou deixar aqui no rodapé o acesso para quem quiser adquirir o livro do nosso querido doutor David Ribeiro, onde ele faz uma explanação de tudo isso que ele está colocando aqui em voga. David Ribeiro, prazer te receber aqui, contar essa tua narrativa, essa tua história que, com certeza, é uma história que vai inspirar outras pessoas que estão ali do outro lado, buscando um referencial. E, doutor, tu tem esse referencial para passar. Em breves palavras, vamos se despedir de quem está do outro lado. Meus amigos, obrigado por ouvir a minha história. Eu peço que compartilhe também, me siga aí nas minhas redes sociais, que é dribeiro.adv, @gmail, né? Depois a gente vai colocar aqui nas... Perfeito. Eu queria me despedir dizendo para você que tem uma história parecida com a minha, de sofrimento, de desafios, não desista. As dificuldades vão vir, mas o sabor da vitória não tem preço. É indescritível, né? Você poder saber que você passou por tudo isso, teve diversas pessoas que na tua vida foram de extrema importância para o seu crescimento, como a minha esposa, hoje, que eu conheci ela há 20 anos, eu estou com ela há 20 anos, hoje nós temos um filho de 18 anos, ela teve e tem uma grande importância na minha vida, como meus irmãos, que por eu ter me formado, ser o primeiro a ser formado na faculdade, eles se inspiraram em mim. Minha irmã hoje também é uma advogada, tributarista. Meu irmão hoje mais novo é um professor de inglês, é pedagogo também. Então, eu fui inspiração para eles e eu quero ser inspiração para você também. Eu quero que você veja que se você tem um bom objetivo, você vai conseguir. Você vai correr atrás, você vai lutar, vai passar por obstáculos e não vai ser o local de onde você veio, a sua cor, que vai impedir você de chegar onde você quer chegar. Os seus sonhos serão realizados. É só você ter fé, foco e força. Chegamos a mais um término do nosso Histórias de Destaque. Hoje nós tivemos o prazer de ser recebido. Hoje foi de uma forma diferente. Nós estamos aqui na sede da OAB, sendo recebido pelo doutor David Ribeiro. Doutor David, a sua história realmente é impactante. Obrigado por nos receber. Você que está nessa sintonia conosco aí, nessa conexão, curte, comente, compartilhe, leve esse vídeo aí para todos os cantos da nossa web, aperta lá no sininho, você vai ser notificado todas as vezes que entrar um vídeo da Ouro TV. Então eu peço a você, mais uma vez, perseverança. Queremos agradecer ao nosso Deus maravilhoso que concedeu esse importante momento. Então que Deus esteja conosco e que Deus esteja com você. Ouro TV, onde todas as vozes se encontram.